Brasília está em caos total. Acaba de explodir grande bomba no Planalto Central. General do Exército toma decisão e faz convocação em Brasília. E parlamentares ficam de queixo caído. Ministro Alexandre de Moraes passou de todos os limites. Brasília está pegando fogo e as novas invasões podem acontecer a qualquer momento. Enquanto isso, Donald Trump manda recado duro para Fernando Haddad e para Lula. E a situação piorou muito nesta última semana. General da Ativa Guido Naves dá ultimato para ministro Moraes, que ficou sem saída e pode soltar Braga Neto para evitar o caos em Brasília. E diante da situação caótica da economia e com o dólar batendo R$ 6,21, o Banco Central torrou 36 bilhões de reais para tentar salvar o Brasil no dia de hoje, mas foi sem sucesso. Tudo isso e muito mais aqui agora. Mas antes, dê um like nesse vídeo e também eu te convido para se inscrever neste canal agora para você ficar muito bem informado. Basta rolar a tela para baixo e clicar no botão inscreva-se. Aperte os cintos e veja agora que rumo este país está tomando. Está dizendo coisas óbvias. Um general não pode, um oficial não pode ser preso por alguém, é preso por alguém do Exército, e com a patente superior ou igual, no caso. Não levar isso em conta. Ele deveria ser julgado, se tivesse cometido algum crime, pela justiça militar, e não do jeito que estão fazendo. Está tudo errado. E o Exército não reage a um negócio desses. Quer dizer, os próprios militares não estão percebendo que eles serão os próximos, as próximas vítimas dessa ofensiva que une o Supremo e a ala petista da Polícia Federal. E é engajada politicamente, né, no consórcio do poder. A Polícia Federal não pode prender um general quatro estrelas, não pode. Não pode, eles estão ignorando tudo. O processo diz que ele pode interferir em coisas já feitas, já apuradas, que não dá para entender a justificativa. E usam a delação do Cid, do Mauro Cid, que é um homem destruído psicologicamente. E a família dele tem ajudado nisso. Fazem provocações para ver se obtém alguma declaração que possa resultar em mais uma perseguição política feita pelo Alexandre de Moraes. Com esses, o Gilmar Mendes não se comove. Ele se comoveu com o Odebrecht, Emílio Odebrecht, um homem sob tortura. A delação premiada foi obtida sob tortura. Delação premiada, eles destruíram o Cid, que topa declarar qualquer coisa a essa altura do campeonato. E eu vou pedir, já que estamos lembrando do Gilmar, para que a nossa produção, o nosso Binha, coloque no ar, quando puder, o que diz um dos que já se reconciliaram com o poder, nunca se afastou dele, e agora volta a lucrar, que é o Joesley Batista, para ver se ele estava também psicologicamente muito perturbado no momento em que ele confessou que dava uma fortuna por mês a Dilma e ao Lula. Depois a gente vai ver isso aí. Não, depois vamos agora. Então, e com isso, Gilmar não se acompanhando Sem Filtro, já está aí. Vamos lá. Do jeito. Olha o torturado. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duduas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra. Foi quando a presidente Dilma ganhou.
Até então, Augusto, delação de Wesley Batista. Pronto, vocês viram algum homem perturbado aí? Sem sigilo, né? Tá gravado ali. Pronto. Exato. Sem coação. E esse está merecendo do nosso Dias Toffoli, o repetente, todos os favores. Agora ele está acolhendo uma ação movida contra os xerifes, né? Sempre. Contra a Lava Jato, qualquer coisa assim, é encaminhada por esta figura. Aí que confessa que desse dinheiro numa continha, pouco importante. A civilização ocidental a qual o Brasil pertence, apesar de algumas cabeças pensarem de outra forma, presidente, tem como instituições basilares a democracia, o capitalismo, uma sociedade civil organizada e o Estado de Direito. Um controle institucional de crucial importância sobre os atores políticos e econômicos é o Estado de Direito. É inconcebível que a democracia ou o capitalismo funcionem sem um sistema de justiça eficaz, em que as regras concebidas pelo legislativo possam vigorar, em que os direitos do cidadão possam ser defendidos, em que as disputas entre cidadãos ou entidades corporativas possam ser resolvidos de maneira pacífica e racional. Nesse meu pronunciamento, quero alertar que no Brasil, o Estado de Direito tornou-se um Estado de juristas, ou até mesmo uma ditadura da toga. O que exatamente queremos dizer com Estado de Direito? Tom Bingham, falecido presidente da Suprema Corte inglesa, especificou 7 critérios pelos quais devemos avaliar um sistema jurídico. A lei deve ser acessível e, tanto quanto possível, inteligível, clara e precisa. As questões de direito legal e responsabilidade civil devem ser resolvidas pela aplicação da lei e não pelo exercício do arbítrio. As leis de propriedade devem ser aplicadas igualmente a todos. Os ministros e funcionários públicos de todos os níveis devem exercer os poderes que lhes são conferidos de boa fé, sem, e aqui destaco, sem exceder os limites de tais poderes. A lei deve oferecer proteção adequada aos direitos humanos fundamentais. Devem-se fornecer meios para resolver disputas civis genuínas e os procedimentos adjudicativos fornecidos pelo Estado devem ser justos. Por trás do uso da lei, há 2 coisas: a integridade dos juízes e uma legislação que emana do comprometimento da comunidade para com um sistema de moralidade política. Uma breve análise desses princípios nos mostra que no Brasil o Estado de Direito está em franca degeneração, pois aqui instalou-se um regime jurídico de perseguição política a quem atreve-se ser de direita, aqui entendido como os que são conservadores nos costumes e liberais na economia. E pior ainda, se essa pessoa for simpatizante do presidente Bolsonaro. Neste Senado Federal, temos um colega que foi cassado sem ter sido, pois o mesmo não tem acesso às suas redes sociais, a seu telefone, a seu salário, a sua verba de gabinete, enfim, a tudo aquilo que todos nós possuímos para exercer dignamente nossos mandatos. Resta-lhe exercer o jus esperneandi, discursando em plenário e, tal qual um Dom Quixote, seguir golpeando os moinhos de vento em sua luta para restabelecer a plenitude de seu mandato. Não posso deixar de mencionar o processo a que vem sendo submetido um nobre deputado federal, por exercer o seu direito de opinião, guarnecido integralmente pelo que prescreve o artigo 53 da Constituição Federal. Senador Sérgio Moro, ao que me consta, o referido artigo não foi revogado.
Dessa forma, os próprios guardiões da Carta Magna não a respeitam. E aí temos a cereja do bolo, a indecorosa prisão do general Braga Neto, um velho soldado, encanecido no serviço da pátria, a quem não está sendo concedido o desenrolar do devido processo legal, e que antes de qualquer sentença pronunciada, está afastado do convívio familiar, como se fosse um perigoso meliante, capaz de atentar contra a ordem pública ou evadir-se do país. Braga Neto não é um covarde e enfrentará de cabeça erguida o seu encontro com a verdadeira justiça, pois ela há de triunfar. Ao mesmo tempo, senador Plínio Valério, fragmentos de investigações são publicados em uma intriga constante, soez e criminosa, cuja única intenção é macular as Forças Armadas, e em particular o Exército, dividindo a ativa da reserva, atirando uns contra os outros, cindindo militares e civis. Esquecem que, segundo o valor do seu Exército, vive ou morre uma nação. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o momento é de perplexidade ante os abusos que vêm sendo cometidos e, portanto, compete a esta Casa da República levantar-se em uníssono na defesa intransigente do verdadeiro Estado de Direito. O que está acontecendo não é brincadeira. Hoje no Brasil, o povo brasileiro sente saudade da economia no pico da pandemia por causa do governo do PT. O governo Lula, esse governo que está agora devastando o futuro desse país, destruindo a nossa economia, ele causa um estrago maior do que uma pandemia. Sério, as pessoas hoje têm saudade do preço das coisas na época da pandemia. Hoje o Brasil acordou em estado de choque. Muitos, inclusive, achavam que era algum problema com o Google ou com as plataformas, porque como o dólar conseguiu chegar a R$ 6,21. É uma marca não só histórica, mas era inimaginável. E nós chegamos a R$ 6,21. A vida do povo brasileiro vai ficar muito ruim no ano de 2025. Aqui em Brasília, o que predomina aqui no Congresso é uma atmosfera de pânico. Ninguém está conseguindo entender como que o governo conseguiu, de uma forma tão rápida, destruir a nossa economia. Bom, nós sabíamos que ela seria destrutiva. Nós sabíamos que viria aí um período de vacas magras. O que nós não sabíamos é que seria essa devastação que está acontecendo. E, obviamente, os passapanos profissionais do governo ficam tentando inventar narrativas de que isso é especulação do mercado. Não. Isso é uma reação do mercado ao perceber, de forma inconfundível, que esse governo vai quebrar o Brasil. Então os investimentos começam a ir embora, as empresas param de abrir, de expandir, de treinar. Ninguém quer colocar dinheiro aqui dentro do Brasil mais. E está todo mundo dolarizando, fazendo com que o real desvalorize da forma que ele está sendo desvalorizado. E aí, preste atenção no que está acontecendo. Para tentar controlar um pouco essa ascensão estratosférica do dólar, de ontem para hoje, o governo do PT torrou 7 bilhões de dólares. São 36 bilhões de reais que foram torrados através do Banco Central, tentando controlar, despejando o dólar, vendendo o dólar das nossas reservas internacionais, que são importantíssimas para o Brasil, até para conseguir empréstimos internacionais e fundos. Torrou mais de 36, uns 40 bilhões de reais. Ao mesmo tempo que o governo quer aprovar um pacote de gastos, de corte de gastos, que é justamente o motivo do mercado ter percebido que esse governo não tem responsabilidade fiscal. O mercado, gente, são pessoas que querem investir, tá? São pessoas que querem colocar seu dinheiro em algo que possa dar lucro. E quando algo percebe que vai dar prejuízo, eles tiram o dinheiro. Então o mercado, ao perceber que, mesmo com todos os sinais de um colapso econômico, de um rombo fiscal, de uma destruição econômica, o governo
inventa um pacote de corte de gastos que não arranha nem a superfície do problema, essa é uma mensagem que o mercado interpretou muito bem. Quer saber? Tô saindo do Brasil. O Brasil não tem futuro, vou para a Argentina. O dólar despenca, o real despenca e o dólar explode da forma que está explodindo. E aí o Banco Central vai e despeja nosso dinheiro para tentar controlar o dólar. E sabe qual é o resultado? Zero. A bomba explodiu de tal forma que nem o Banco Central despejando bilhões, gente, 40 bilhões de reais no pelo menos, o dólar continuou subindo de uma forma, assim, impressionante. E para piorar, vai o governo e gasta 8 bilhões de reais tentando comprar o voto dos parlamentares para aprovar esse pacote de corte de gastos, que na verdade foi justamente o estopim do mercado explodir dessa forma. Então nós estamos agora essa semana, a última semana antes do recesso, o Lula tentando aprovar um pacote de corte de gastos, que na verdade não vai nem arranhar a superfície do problema, que o mercado percebeu, e para aprovar esse pacote ele está injetando em emendas 8 bilhões de reais, porque os deputados votem, e senadores votem favorável ao pacote dele, porque se não votar não recebe emenda. Tá vendo? É por isso que eu tomei a decisão de eu não mexo mais com emenda. Eu não fui eleito para ficar distribuindo dinheiro público. Eu fui eleito para preservar e fiscalizar os gastos do dinheiro público, a gestão do governo federal e para legislar. Essa cultura da emenda é o que apodreceu a política no nosso país. Infelizmente, essa é a verdade. Tudo bem que alguns deputados usam a emenda de forma correta, eu conheço vários deles, que ajudam o hospital, a organização, mas a existência da emenda é o câncer. É por isso que eu tenho quase certeza que eles vão conseguir aprovar essa porcaria que está causando esse estrago no nosso país, para que eles possam ter dinheirinho para comprar votos no ano que vem. Vergonhoso. Última semana de 2024. O pavio está aceso, é questão de tempo, essa bomba vai explodir. E assim, tudo vai ficar mais caro. Tudo. O seu custo de vida vai ficar tão mais caro que você não vai entender. Você vai ter saudade da pandemia. Parabéns para você que fez o L. Nós tentamos avisar. Eu até faço o que... Talvez você não conseguiu ser avisado da forma que nós poderíamos avisar, porque nós fomos censurados pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, pelo TSE, quando nós falávamos, vai dar merda. Nós não imaginávamos que a merda que daria seria dessa magnitude. Prepare-se, meus amigos. 2025, Brasil vira uma Venezuela. Infelizmente, a gente está tentando fazer um contingenciamento, mitigar a magnitude do estrago, mas ninguém imaginava que a capacidade destrutiva desse pessoal seria tamanha. Reze pelo Brasil, dobre os joelhos agora desse Natal, porque nós vamos enfrentar talvez o pior ano das nossas vidas. E o general Mourão sobe ali na tribuna do Senado Federal para mandar um recado à nação brasileira, mas principalmente para as autoridades deste país. Porém, quando ele vai ali, ele fala entre linhas, ele fala com palavras bonitas, embargadas e tudo continua do mesmo jeito. O que o povo brasileiro quer saber é até quando? Até quando nós vamos ficar vivendo de falácias, de narrativa, e quando será que alguém vai tomar realmente uma providência contra esse ativismo, contra tudo que temos visto aqui? Porque agora começaram a rir da cara dos gigantes do exército brasileiro deste país, e a economia brasileira, assim como o Gustavo Gauer trouxe aqui agora, vai de mal a pior, e o ano de 2025 pode ser para muitos o pior ano de suas vidas, principalmente para aqueles de baixa renda ou para aqueles que ganham até 2, 3 salários mínimos, porque tudo que o governo Lula faz só faz piorar essa situação do país, e o dólar, que já bateu R$ 6,20, não dá sinais de que vai recuar. Fernando Haddad diz que a situação está sob controle. Lula diz que o mercado é que é tenso. E aí, o que tem para fazer mais para tentar reverter toda essa situação? Porque lá de fora só vai vir bomba. Lá de fora, os outros países também estão correndo atrás dos seus interesses, assim como o Donald Trump ali nos Estados Unidos, que vai assumir e já falou no dia de hoje que se o Brasil, a Índia e outros países emergentes não abaixar as taxas de exportação,
os Estados Unidos vai redobrar também as suas taxas e vai taxar na mesma altura. Isso será terrível para o comércio internacional do Brasil. Neste ano de 2024, vimos a maior enxurrada de dinheiro nacional saindo para o estrangeiro. Isso mostra que os ricos já estão mandando a sua fortuna para fora e 2025 pode ser sim um ano de evasão daqueles que têm mais condições financeiras e que não vão ficar aqui para ver o navio afundar, para ver a casa toda cair. Ou seja, será que Lula, então, estava só esperando completar 2 anos de governo, porque assim não precisa ser feita uma nova eleição se ele deixar o governo? Será que Lula vai agora sim passar para Geraldo Alckmin a partir do dia 10 de janeiro, completando então os 2 anos do seu governo? Porque assim, de acordo com a legislação, com a Constituição brasileira, não precisa haver um outro pleito se o presidente atual ele entrega o poder com no mínimo 2 anos de mandato. Tudo isso, pessoal, quem paga a conta é o povo brasileiro. E aquela conta lá atrás que Bolsonaro fez de tudo para poder baixar, aquele descontaço que o povo brasileiro ganhou com a chegada do presidente Jair Bolsonaro, tudo isso foi perdido em menos de 2 anos. E agora a dívida externa do Brasil volta a crescer, a triplicar. Lula consegue, em menos de 2 anos, um déficit de mais de R$1 trilhão. E agora, com o dólar aumentando dia após dia, essa dívida tende a aumentar. E aí, o exército continua de braços cruzados, generais sendo presos, o exército sendo feito de palhaço. E eu quero saber onde estão aí as altas patentes, onde estão os generais de 4 estrelas, quer seja da ativa, quer seja da reserva, para poder se levantar contra esse ditatorialismo que temos no Brasil, contra esses ditadores da toga e contra o consórcio comunismo que tem em Brasília. Tudo isso, pessoal, só nos leva a crer o seguinte: salve-se quem puder. Quem tiver condição de fazer uma reserva, quem tiver condição de sair do Brasil, que o faça, porque não temos sinais de melhoria, pelo menos a curto ou médio prazo. Enquanto isso, Jair Bolsonaro fala que vai sim concorrer em 2026, mesmo estando inelegível, mesmo estando há pouco tempo de a qualquer momento ser preso, porque o objetivo final de Alexandre de Moraes é justamente colocar as mãos em Jair Bolsonaro. Mesmo assim, ele não fala em outro nome e diz que, para ele, quem é o candidato da direita para 2026 é Jair Messias Bolsonaro. O que você acha de toda essa situação? Será que Lula, Haddad e todo o sistema econômico do Brasil vai conseguir se levantar e se reverter? Ou não, daqui para frente, como diz o outro, só vai para trás. E sobre Bolsonaro, será que ele consegue reverter a sua inegibilidade e finalmente em 2026 nós podemos ver novamente a direita no poder? E ainda, nós queremos saber, coloque aqui nos comentários, será que o Brasil consegue resistir até 2026? Será que vamos virar uma Venezuela antes de 2026? Porque com a velocidade que as coisas estão acontecendo e com a chegada de Donald Trump nos Estados Unidos, as coisas podem piorar e muito para o povo brasileiro. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas se você quer ficar muito bem informado, se inscreva aqui, tem um botão aqui embaixo, você clica, é totalmente gratuito, você se inscreve para ficar atento às notícias e receber as próximas matérias desse canal. Totalmente gratuito, basta clicar aqui embaixo e se inscrever agora, tá bom? E dá um like nesse vídeo para ver também outras matérias aqui do nosso canal. Vamos ficando por aqui e até a próxima.